Com a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero aqui, em nome da senadora Fátima Bezerra, saudar toda a mesa e, em nome da nossa categoria, saudar cada um que acredita que nós vamos ter tempos melhores. A vocês, artesãos, a nós todos. Eu quero agradecer também 2 pontos a essa casa. Primeiro, porque foi nesta casa que depois de 30 anos, mais de 30 anos de luta pela regulamentação de uma profissão milenar, um PL teve sua aprovação na sua totalidade por todas as comissões. E, graças a Deus, por essa casa, Fátima, pelo compromisso desses parlamentares, senadora Regina, senador, meu conterrâneo, senador Douglas Sintra, foi nesta casa que nos deu a garantia que as manobras e os lobbies de quem sempre nos manipulou não deixasse que nosso PL pudesse morrer. Nosso PL não cai, mesmo que exista manobras para que a categoria não chegue lá na frente até a sua profissão reconhecida. Nós estamos na luta e muito atento a todos. Começando a nossa apresentação, quero dizer que vamos fazer um relato bem breve a vocês, porque o artesão trabalhador, na maioria dos países, já existe um marco regulatório para esses trabalhadores. Infelizmente, ainda não conseguimos que os políticos tivessem o compromisso e responsabilidade e nos garantissem tais direitos constitucionais. Isto são relatos e debates de vários encontros e de 6 congressos, o último realizado no Espírito Santo, onde a categoria, isso não é palavra de Isabel, é uma palavra de mais de 30 anos de luta. Nos impuseram, na década de 70, uma condição de hippies. E foi essa mentalidade de dizer que éramos hippies que até hoje muitas pessoas desvalorizam a nossa profissão. Acham que somos qualquer um profissional que não precisa de respeito. Então, quando viram, éramos muito, começaram a enxergar como valores movimentados pela nossa produção e adotando termos cunhados para identificar atividades informais de produção, que organismos internacionais, dentre eles o Banco Mundial, criou para identificar a multiplicidade de papéis na economia não regulada dos países de terceiro mundo. Então, a economia informal, nós temos profissão, não somos informais. Nós não temos legislação, mas nós temos, sim, profissão. A informalidade, na década de 80, adquire uma imagem positiva. Justamente, estava tendo um setor que dava lucratividade. De local de sobrevivência dos mais necessitados, transforma-se um lugar privilegiado de criatividade. Então, colega do Ministério, a qual deixo um abraço ao ministro Juca Ferreira, porque foi ele que incluiu o artesanato na linguagem dentro do Ministério. E aqui saúdo aos 2... E peço para levantar Vani Mares e o nosso mestre Darlindo Oliveira do Pará, representantes diretos do colegiado, os quais participaram na construção do plano setorial, que espero que seja posto em prática. A sociedade brasileira tem uma percepção do artesanato e do artesão ainda bastante incipiente. Mudou um pouco, meu colega Ricardo do Sebrae, e graças a Deus, muito boa sua fala. Precisamos da regulamentação, porque somos trabalhadores, e políticas públicas para o setor. Somos patrimônio imaterial e nossa produção, patrimônio material. E isso bem é falado pela cultura. Não podemos ver só cifras. Somos patrimônio imaterial. E nossa produção, patrimônio imaterial. Uma fonte de identidade que carrega a sua própria história. E, infelizmente, essa história tem que ser dita. Em 1997, o Ernesto Geisel, ex-presidente, né, ditou e criou o decreto 83.290, que instituía o PNDA, o atual PAB. Mas naquela época, quando ele criou,
O foco do programa, ele tinha priori para nós trabalhadores. Isso em 70, não é isso? Então, o artesão teria direito à carteira, não sim uma carteirinha qualquer, teria a carteira do trabalhador que lhe identificaria, como qualquer outro, mas por quê? Porque nós temos toda uma comercialização, senadora Fátima, senadora Regina, senador Douglas, e nós dependíamos dessa estrutura e passaram anos para enxergar uma carteirinha no programa, mas lá atrás a gente já tinha direito a essa identificação. Na instituição do PNDA, em agosto de 77, fica instituído o Programa Nacional do Artesanato sob supervisão do Ministério do Trabalho, com a finalidade de coordenar as iniciativas que visem a promoção do artesão e a produção e comercialização do artesanato brasileiro. Então, nós tínhamos como priori no programa o artesão, que nós não temos hoje. A prioridade hoje, o foco é o produto. E o produto sem um artesão é morto. São as mãos daquele mestre que pega a balata dentro da mata e faz um artesanato que é reconhecido pela Unicef, homenageado, mestre Darlindo. Então, gente, são essas mãos dessas nobres artesãs e artesãos que estão aí assistindo à audiência pública. É por isso que o artesão precisa não de um programa, é muito pequeno, é ínfimo um programa. Nós temos um setor, como já foi dito aqui, que movimenta milhões e que, infelizmente, mais de 30 anos, senadora Fátima, mais de 30 anos. Vê como é dito pelo SEBRAE. Em mais de 20 anos, pouco mais de 20 anos, o SEBRAE dá mais estrutura aos artesãos do que a política do governo federal atual. Isso é uma vergonha. Então, nós passamos pelo Fernando Collor, tirou a política do decreto do ex-presidente, criou o programa e aí já perde a vertente, só enxerga a questão do artesanato, certo? Onde instituía a valorização, né, e a regulamentação do professor, do artesão sem maiores providências, nos levou até a sobreviver com as ações pontuais pelo programa, que nada mais fez para garantir a legalização da profissão dos milhares de trabalhadores. Então, só focou o produto, certo? As Nações Unidas, naquele momento, 77, através do nosso programa, já enxergava que tinha 1 milhão de trabalhadores. E nós vimos, através do MDIC, em 2005, aí, 8 milhões e meio estimado pelo Ministério, através do programa de artesanato. Hoje, quantos somos do artesanato, no programa de artesanato brasileiro? Quanto movimenta o artesanato, nossa produção no país? Gente, pela apresentação aqui feita, nós vemos um retrocesso. Nós diminuímos e nós aumentamos em quantidade. Se nós avaliarmos os dados do Ministério da Cultura, os dados da própria Secretaria de Micro e Pequenas Empresas, os dados da Secretaria de Economia Criativa, os dados que o SEBRAE apresenta, que inclusive em 2003, Ricardo Vilela, tem no nosso documentário que nós fizemos, Brasil em Arte e Valores Brasileiros, o SEBRAE capacitou mais de 900 mil artesãos dentro de um ano e atendeu a mais de 250 mil entidades. Então, somos mais de 10 milhões, somos mais de 13 milhões de artesãos. Somos essa máquina que põe em produção uma mola que hoje significa mais em renda do que na saúde dessas mãos que vão morrer entrevadas. Vários artesãos que pisam no barro, que a cerâmica é um dos segmentos fortes, igual a seu Nuca lá em Pernambuco, nosso senador Sintra. Morreu sem perna porque pegou uma bactéria. E o que foi feito do mestre Nuca? O que foi feito de vários mestres? O que foi o destino do mestre Pichiló? Qual a garantia? Esses profissionais não podem morrer mais no silêncio. Nossa profissão exige respeito. Eu quero dar só um exemplo, que aqui no link do Ministério
eu vou acelerar, talvez não abra. O link do Ministério para trabalhar 2015 me espantou, Ana Beatriz. Vocês colocaram, tem uma planilha e depois os senadores, em especial, eu peço a todos, mas em especial os senadores, eles colocaram que o orçamento teria, inclusive, recurso para o artesanato. Como é que nós estamos num programa situado numa secretaria que tem status de ministério, que elabora um orçamento para o ano vigente e que na planilha coloca a ênfase de várias empresas e microempresas, mas na hora de tratar e versar no orçamento sobre nós, sobre o nosso setor, diz, inclusive, atividades artesanais, que em alguns tópicos do investimento, principalmente em uma que versa sobre a questão de comércio, de investimento internacional, não consta, inclusive, artesanato. Então, isso se trata de uma falta de respeito pela categoria, já que, infelizmente, o programa não é preparado para o artesão. O programa não tem foco para os artesãos, certo? O programa da secretaria, parabéns pela secretaria, trata muito bem do artesanato e micro e pequena empresa, agora de artesão não. Artesão não. Só melhorou em algumas vírgulas, porque a luta que nós travamos, principalmente nesses últimos 10 anos, onde começamos a ter abertura de poder chegar ao ministério, que antigamente nem dentro do ministério a gente chegava. Nesses últimos 10 anos nós tivemos portas abertas, Fátima, começamos a enxergar. Mas se você abrir o texto, o programa é de apoio, a núcleo de apoio do artesanato, mas só foca para o artesanato. Para o artesanato. E quando trata de questão de entidade, nós tivemos um lançamento em 2007 do Fórum de Artesanato, que versava na lei que teríamos a participação da categoria. Porém, até hoje, inclusive agora, quando conseguimos sentar com o ministro, nós conseguimos vaga para tratar e elaborar políticas para nós, colegas, mas fomos cortados. Não fomos chamados mais para reuniões, certo? E temos modelos, senadores, modelos na Itália, modelos na Espanha, modelos na Colômbia, bem perto aqui, modelo em Portugal, esse link último, onde mostra que a estrutura da Confederação Nacional, junto com a estrutura parecida como o SEBRAE, para que melhor? Confederação e SEBRAE conduzindo as ações para o artesanato e o artesão do Brasil. Porque como é que se gasta, vocês têm que tratar no Ministério realmente, é de micro e pequenas empresas. Porque de artesão e de produção artesanal, tenho certeza, o SEBRAE já faz tudo, o SEBRAE faz feira, o SEBRAE faz capacitação. E nós sabemos produzir, sabemos até também, SEBRAE, fazer feira. Então nós precisamos ter nossa profissão regulamentada, como foi falado pelo SEBRAE, porque é um marco histórico para a criação de políticas públicas. Vemos que, através da regulamentação e de políticas, Fátima, está aí na lâmina, vai ficar para vocês, precisamos de crédito especial, porque expandiu a questão dos pescadores artesanais, porque houve a regulamentação da atividade e houve políticas votadas. O PRONAF é uma política de crédito que podia seguir para nós artesãos. É diferenciada, senadores. E isso nos daria mais condições de produzirmos mais e com melhores qualidades. Então, nós precisamos regulamentar. Agora, precisamos mais. Estamos defendendo a criação da Secretaria Nacional do Artesanato. É essa secretaria que dará condições, junto com a estrutura que nós estamos pedindo, para que podemos dar dignidade a essa categoria, que com certeza, com dados do SEBRAE e os demais dados, que vergonhosamente no Brasil não existem dados oficiais pelos setores que são responsáveis, darmos dignidade a esses trabalhadores. Muito obrigado.